pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Hoje vamos dar uma aula aí de análise combinatória. Então, o que nós vamos ver dentro desta aula? Permutação simples, definição e exemplos. Permutação com repetição, definição e exemplos. E anagrama, definição e exemplos. Então, como diz o nome aí, é bem simples, tá? Então, permutação simples. Definição. É utilizada para determinar a quantidade de ordenações dos elementos de um conjunto finito quando seus elementos não se repetem, ou seja, são distintos. Então, nós vamos usar P de n igual a n fatorial, onde esse Pn é a quantidade de permutações do nosso conjunto finito. N representa o número de elementos que vão permutar aí entre si. E o N, com esse símbolo, né, de exclamação, lê-se N fatorial. E isso vocês já viram aí na aula anterior, né? Quem não viu, corre lá para ver. Então, vamos a um exemplo. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares? Então, primeira coisa aí, né? Nós temos um banco, nós temos as 6 pessoas e o lugar que elas vão se sentar tem importância, porque dependendo onde as pessoas se sentam, nós vamos tendo maneiras diferentes para sentar nesse banco de 6 lugares. Então, essas pessoas elas vão permutar entre si. Então, basta nós fazermos aí uma permutação simples, ou seja, um P de 6. E aí, basta fazer 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo os cálculos, obtemos 720 maneiras diferentes, né, dessas 6 pessoas se sentarem no banco. Agora vamos ver permutação com repetição. Vamos ver o que muda aí. Então, definição. É utilizada para determinar a quantidade de permutações de um conjunto de n elementos em que alguns destes são iguais. Então, nós vamos ter agora repetições. E aí, nós vamos fazer desta maneira aqui, ó. Nós vamos fazer a razão entre a quantidade aí total de elementos, né, que é o nosso n, que vai representar ali número de permutações dos nossos n elementos, então nosso total de elementos, eu coloco aqui em cima, então n fatorial, sobre, no denominador dessa fração, nós vamos colocar aí as repetições, quantas tiverem no nosso problema, tá bom? Então, ó, P de n é o número de permutações de n elementos, A, B e C representa para nós os números de elementos de cada tipo que se repetem, e o n fatorial é o fatorial do número total de elementos n. Então, vamos ver como se resolve isso. Exemplo. Uma moeda é lançada 8 vezes. De quantas maneiras se pode ocorrer 3 coroas e 5 caras? Então, veja, né, que na moeda nós só temos cara e coroa. Nós queremos que ocorra ali em 8 lançamentos 3 coroas e 5 caras, ou seja, nós teremos uma repetição de 3 coroas e uma repetição de 5 caras. Então, nós vamos fazer uma permutação com repetição. Isto é, nós vamos colocar P de 8, então coloco aqui meu total de lançamentos embaixo, então são 8 lançamentos no total. E aqui em cima no P, nós colocamos as repetições. O que vai se repetir? Então, neste problema, são 3 coroas, 5 caras. Então, eu coloco o 3 e o 5. E aí, vamos montar. Então, nós vamos fazer 8 fatorial dividido pelas repetições, que são 3 fatorial vezes 5 fatorial. E aí, só resolver essa continha. Então,
8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Vou parar aqui no 5 fatorial, por quê? Porque eu posso simplificar com o 5 fatorial aqui embaixo. Então, já me ajuda aí nos cálculos. E aí, abrindo esse 3 fatorial, nós temos 3 vezes 2 vezes 1. Observem que 3 vezes 2 dá 6, então eu posso simplificar com esse 6 que está no numerador. De tudo isso, sobra apenas 8 vezes 7 para nós calcularmos. E então, isso é igual a 56. Então, o que significa? Que nós temos 56 maneiras diferentes para obter 3 coroas e 5 caras em 8 lançamentos da moeda. Legal, né, pessoal? Vamos ao próximo aí. Anagrama. Definição. Anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras com ou sem sentido. E para isso, nós vamos utilizar aí o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, vamos ver. Exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra papagaio? Então, vamos pensar aqui, ó. Nós temos a palavra papagaio. Observem que nós temos 8 letras no total. Dessas 8 letras, observem que o P repete-se 2 vezes. O A repete-se 3 vezes. O G nenhuma, I nenhuma e o O nenhuma. Ok. Então, nós vamos fazer aqui uma permutação com repetição. Então, nós temos aí 8 letras no total e as repetições de 2 P's e 3 A's. Então, nós dividimos aí pelas repetições. Então, teremos 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. E aí, só resolver. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3 porque posso simplificar com esse 3 fatorial aqui embaixo. E aí, abrindo 2, fica 2 vezes 1. Vou simplificar meu 8 por 2. 8 dividido por 2 sobra 4. Multiplicando aí os números que restaram, obtemos 3.360. Portanto, nós temos aí 3.360 anagramas diferentes, né, que podem ser formados com a palavra papagaio. Fácil, né? Vamos ao próximo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra chuva? Então, vamos analisar agora a palavra chuva. Observem que de 5 letras que nós temos aí no total, nenhuma se repete. Então, neste caso, nós teremos uma permutação simples de 5 letras. E aí, só resolver um 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 120. Portanto, vamos formar aí 120 anagramas diferentes com a palavra chuva. Tranquilo, né, pessoal? Muito legal essa parte. Então, obrigada aí por assistirem a aula até o final. Bons estudos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!